Fiquei com meu pastor. Eu e meu marido éramos de uma igreja muito rígida. Tão rígida que eu não podia usar maquiagem, não podia me depilar, não podia usar shorts. Enfim, eu não podia fazer quase nada. Só que meu marido era um falso crente, porque ele saía, bebia, ficava muito agressivo. E ele puxava meu cabelo, me maltratava, me batia. E me forçava a fazer o que ele quisesse. E como eu já não estava aguentando mais tudo isso, eu resolvi falar com o pastor, desabafar e contar tudo o que estava acontecendo na minha vida. O pastor me acolheu, me ajudou, falou muitas coisas pra mim, só que nisso a gente foi ficando muito próximos e ele começou a dar em cima de mim. Foi então que começamos a nos gostar e eu acabei largando meu marido e fiquei com o pastor. Nós começamos uma vida juntos, mas mudamos de cidade devido ao julgamento. Hoje em dia ele já não é mais pastor. E tem um trabalho e nós vivemos muito bem juntos. Quando eu larguei meu marido pra ficar com ele me infernizou por um tempo e queria até bater no pastor. Esse foi um dos outros motivos pra gente se mudar pra bem longe daquela cidade. E agora a gente também não frequenta mais uma igreja tão rígida. Mas somos muito felizes juntos. Fala, cowboys, beleza? Bom, vídeo de hoje, um vídeo de exemplo com esse relato, né? Com essa história que provavelmente não é da moça do vídeo. Na maior parte desses tipos de vídeo, elas estão apenas relatando algum caos, alguma situação, né, que um inscrito enviou, coisas desse tipo. Então eu não estou afirmando nada que a história se trata da moça do vídeo ali, ok? Provavelmente não é, tá bom? Em todo caso, o que a história nos relatou foi uma situação onde a esposa estava em um relacionamento complicado, o cara ali era um cara que, né, certamente não era um bom marido e tal, e ela foi buscar ajuda na igreja, né, foi buscar ajuda com o pastor. Esse pastor ajudou, né, prestou ali este serviço, né, de ajuda, né, de apoio para a fiel de sua igreja, né? Porém, esse apoio foi um pouquinho além. Eles acabaram se apegando, né? Acabaram gostando e nisso veio a separação e, por consequência, um novo relacionamento onde eles tiveram aí, né, que mudar de vida e tal, mudaram de cidade, não sei o que. Ele até deixou de ser pastor, saiu da igreja lá que era mais rígida, foi para uma igreja mais básica. Enfim, né? É uma história muito comum, tá? E que nos mostra um detalhe, tá? Que é o seguinte, eu não vou entrar no mérito se a história é real ou não, eu não vou entrar no mérito se é verdade ou não, se ela traiu de fato o marido ou simplesmente separou para depois ir pro pastor, não me interessa. O que me interessa é a forma como essas histórias são contadas, onde, na maior parte das vezes, quando elas são contadas pela perspectiva feminina, é muito comum ser falado sobre esse aspecto, né, de uma relação que aprende, que, né, a torna, né, pior, mais, a coloca mais para baixo e não sei o que. Ou seja, sempre é culpa de um terceiro, nunca é culpa dela. Ela, no contrário, estava sempre ali fazendo a parte dela e tal, sendo uma boa esposa, porém o marido não era, né? E assim, volto a dizer, que isso pode acontecer? Pode, claro que pode. Claro que pode ter um relacionamento, a pessoa, ela acha que vai ser uma coisa, entra no relacionamento, aparentemente estava tudo certo, de repente o cara se mostra um péssimo marido. Sim, isso acontece, acontece muito. Não estou aqui falando que tem homem santo por aí. Porém, também é engraçado notar o quanto que, na maior parte das vezes, quando envolve principalmente infidelidade feminina, a responsabilidade costuma ser jogada para o parceiro. Era o parceiro que não dava atenção, era o parceiro que era complicado, era o parceiro que fazia isso, que fazia aquilo, e aí ela, num momento de fraqueza, em busca de ajuda, ela acabou cedendo para um outro, né? No caso da história aí, um pastor, mas poderia ser um amigo, enfim, um colega do trabalho, né? Sei lá eu. Mas todas as histórias que envolvem algum tipo de infidelidade, troca de marido ou o que quer que seja, sempre a responsabilidade no fim acaba recaindo sobre algum homem, e no caso, o homem em questão era o marido, mas poderia ser uma história em que a culpa é do sedutor, o homem que a seduziu, a culpa é do pai do cara, né? Também trouxe já um relato desse tipo. A culpa nunca é da mulher, sempre é de um terceiro, tá bom? Isso chama a atenção, né? Chama a atenção justamente para vários dos aspectos da natureza feminina,
né, que quando a gente diz, né, que a responsabilidade ela é a tal da criptonita delas, isso, né, não está nem longe, muito longe de ser uma mentira, pelo contrário, é uma grande verdade, né, é uma verdade que deve ser dita, né, que vocês precisam colocar na cabeça antes de qualquer coisa, porque a partir do instante que você entende isso, você vai entender muito de qualquer outra dinâmica, de qualquer outra conversa que você tenha, né, com o feminino. Porque sempre você deve buscar o outro lado da história, sempre você deve buscar, né, o que aconteceu de fato. Você nunca deve partir, né, simplesmente da palavra dela, o que é engraçado, né, o quanto a nossa lei faz exatamente o oposto, né? Em todo caso, né, para nós, pessoas, né, que realmente pensamos, né, e estamos despertos aqui, a pior coisa que você faz é, numa história, ouvir apenas o lado dela. Tá? Você deve ouvir todos os lados para, de fato, compreender a realidade da situação, o que aconteceu realmente. Principalmente por conta desta natureza delas. Elas sempre vão buscar jogar a responsabilidade em outros, tá? Nunca para si. Em qualquer situação, pode reparar, até mesmo em casos mais graves, né? A responsabilidade sempre é de terceiro, ou então é algum problema, algum distúrbio, alguma coisa. Nunca é necessariamente uma ação dela. Por quê? Porque o feminino, ele em tese, né, é colocado aí na sociedade que ele nunca faria mal a ninguém, né, que não faz mal a uma mosca, tá? Então, por isso que um cara desperto, ele não cai nessa ladainha, não cai nessa conversa, ao contrário, ele entende perfeitamente de que dentro da natureza feminina existe muito de um profano, muito de algo negativo, né? Existem os aspectos positivos, é claro, mas tem muito desse aspecto negativo também. Então, sim, elas são capazes de coisas horríveis, de coisas péssimas, né? Aqui, né, como eu disse, eu não entrei necessariamente no mérito agora, único e exclusivamente, né, da infidelidade. Pode ser vários outros aspectos aí, várias histórias que você encontra cada vez mais e mais, né? E um fato é esse, né? O fato é de que, ainda que as histórias continuem, ainda que a realidade nos mostre isso, a sociedade ela não mudou. Ela continua acreditando numa certa inocência feminina, né? As nossas configurações aí, como eu disse, de leis, etc., continua, né, pendendo para essa posição, para essa ideia, né? Ao invés de fato tratar, né, as pessoas, né, não importa o tipo, como iguais. O que é engraçado, né? O que é engraçado é que toda a busca por igualdade, ela no fim trouxe muito mais um desequilíbrio do que propriamente a igualdade de fato tão buscada, né, tão almejada aí por muitos dos movimentos por aí, certo? Então é isso, cowboys, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like ajuda muito no conteúdo, tá bom? Então deixa esse like, não esquece, assim como conferir se você está inscrito no meu canal ainda ou não. E se é novo por aqui, né, convido você a se inscrever, beleza? Então é isso, cowboys, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever no canal também. Tamo junto e um forte abraço a todos.